De todas as guerrilhas da América Hispânica, foi a guerrilha colombiana a única que se recusa a morrer. As FARC, o ELN e o M19, grupos guerrilheiros dos quais até mesmo presidentes da República já saíram. São os protagonistas de uma história inédita de poder, violência, intrigas revolucionárias, narcotráfico e muitas outras polêmicas. Venha comigo conhecer a verdadeira história das guerrilhas colombianas. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches da Nova Enciclopédia, convidando vocês a nos apoiar. Curtindo este vídeo, deixando seus comentários que sempre lemos todos, ativando o sininho para as notificações. Claro, inscrevendo-se no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer lugar. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Para entender por que a Colômbia foi um terreno fértil para as guerrilhas modernas, é preciso voltar muito antes de existir a primeira delas. Desde sua independência, em 1810, a Colômbia foi uma nação fraturada por um duelo ininterrupto entre duas visões de país, a liberal e a conservadora, que não eram apenas partidos políticos, eram identidades inteiras, coletivas, que se dividiam em famílias, regiões, crenças, negócios e muito mais. Esse duelo, durante o século XIX, nunca foi resolvido com votos. Produziu na Colômbia 9 guerras civis, sendo a última e a mais devastadora, a chamada Guerra dos Mil Dias, travada entre 1899 e 1902, com um saldo estimado de 100 mil mortos. Após essa guerra, os conservadores consolidaram uma hegemonia política no país por 30 anos, que repousava, por sua vez, sobre uma estrutura agrária profundamente hierarquizada, com grandes extensões de terra concentradas e administradas por poucas famílias, com um amplo campesinato que praticamente não era proprietário de nada e que virtualmente não tinha acesso às instituições e prerrogativas garantidas pelo Estado, ao mesmo tempo em que o chamado Estado colombiano não tinha presença real em vastas regiões de toda a Colômbia. Uma prova dessa realidade ocorreu em 1928 nas plantações de banana do Magdalena. Os trabalhadores da United Fruit Company entram em greve, exigindo condições de trabalho dignas. E a resposta do governo conservador da Colômbia foi enviar o exército, mas a pedido da multinacional, o Estado reprimiu esse protesto. Ninguém sabe ao certo quantos morreram no que ficou conhecido como o Massacre das Bananeiras. O que é certo é que a denúncia desse massacre diante do Congresso colombiano impulsionou a carreira política de um jovem advogado bogotano de origem humilde chamado Jorge Eliezer Gaitán, que nos anos seguintes se tornaria o líder popular mais aclamado que a Colômbia já teve até então. Na segunda metade dos anos 40, Gaitán era o candidato preferido do Partido Liberal. Para as eleições de 1900, Gaitán representava, acima de tudo, uma terceira via acima dos dois partidos e das oligarquias tradicionais colombianas. No dia 9 de abril de 1948, por volta da 1h05 da tarde, Gaitán sai de seu escritório no edifício Agustín Nieto, na carreira 7ª com a Calle 14, no centro de Bogotá. Um homem se aproxima dele e atira a queima-roupa. Gaitán recebe 3 tiros e falece minutos depois. O assassino, Juan Roa Sierra, foi linchado pela multidão antes de ser interrogado, enquanto o autor intelectual do magnicídio nunca foi identificado. O que ocorreu depois ficou conhecido mundialmente como o Bogotazo. Protestos, revoltas e distúrbios que reduziram o centro de Bogotá a cinzas e que depois se espalharam por todo o país. Edifícios públicos foram incendiados, prefeitos foram destituídos e juntas revolucionárias foram formadas. Foi também o início do que os colombianos chamam simplesmente, abro aspas, de a violência. Um período de violência que vai se estender por mais de uma década, deixando entre 200 e 300 mil mortos causados diretamente pelo conflito. Nesse caldo de cultivo, camponeses liberais e comunistas começam a se organizar nas chamadas guerrilhas de autodefesa, por todo o campo colombiano. A guerrilha, como fenômeno e método de guerra, surge na Espanha, pelo menos desde o século XVIII. Embora relacionado, não é equivalente ao termo moderno de guerrilha, que tem sido associado, na verdade, a grupos armados de tendência socialista, de esquerda ou outros, que se formaram na América Hispânica. Voltando do parêntese, essas guerrilhas de autodefesa que se formam no campo ainda não eram guerrilhas ideológicas ou políticas, como seriam entendidas depois. Eram comunidades que se armavam fundamentalmente para defesa, como diz a palavra, porque o Estado não iria protegê-las das diversas ameaças que poderiam enfrentar, tanto de seus patrões quanto de outros grupos políticos. Mas entre 1953 e 1957, durante o mandato do general Gustavo Rojas Pinilla, alguns desses grupos de autodefesa acabam entregando as armas e vão se reduzindo consideravelmente.
em um processo que, comparado com a década de violência anterior, avançava de maneira efetiva, como parte da política do general Rojas Pinilla na pacificação do país. Ainda assim, diferentes grupos desses vão continuar armados, desobedecendo ao governo e tão tenazes quanto nos primeiros anos. Para 1957, o chamado Frente Nacional, um pacto entre os partidos e as elites tradicionais colombianas para retirar o apoio de Rojas Pinilla e forçá-lo a renunciar. Eles concordam em alternar a presidência da República e, após a renúncia de Pinilla, instaura-se um sistema bipartidário na Colômbia. Para essa elite, com esse novo pacto político, a violência havia terminado e a paz chegava à Colômbia. Mas com ela chega também um sistema político hermeticamente fechado a qualquer força fora do bipartidarismo. Diante do argumento de que era impossível competir pelas vias legais e eleitorais em um sistema ainda dominado por um pequeno grupo, diferentes grupos da política colombiana começam a ver a organização guerrilheira novamente como um caminho para chegar ao poder. Foi nesse contexto que os grupos guerrilheiros já existentes, que embora fossem poucos, continuavam ativos e outros grupos políticos na Colômbia começaram a retomar suas atividades dentro do marco da organização de guerrilhas. Assim, com o novo status quo que imperava na Colômbia, em plena Guerra Fria, com a Revolução Cubana de 1959 como farol ideológico para a esquerda hispano-americana, o surgimento de grupos guerrilheiros em vários países da região e o exemplo de figuras quase mitológicas como Che Guevara, criam-se as condições para que aquelas chamadas autodefesas camponesas do campo colombiano fossem se transformando em algo diferente. Em organizações guerrilheiras com um programa político, com estrutura militar e com vocação para o poder. Na Cordilheira de Tolima, em uma vila remota chamada Marquetalia, vivia uma comunidade de camponeses sem terra. Muitos deles ex-guerrilheiros liberais, que não entregaram as armas sob Rojas Pinilla e que se organizavam em torno da liderança de um homem chamado Pedro Antônio Marim, também apelidado de Tiro Fixo por sua grande pontaria com o fuzil, e que também era conhecido como Manuel Marulanda Vélez, um pseudônimo de guerra que ele adotou de um líder sindical que havia sido assassinado. Marquetalia era uma das chamadas repúblicas independentes, que haviam florescido nas áreas mais isoladas e abandonadas do interior colombiano nos anos 50. Pequenas comunidades de camponeses, liberais, comunistas e outros marginalizados que nunca haviam se integrado ao Estado. O senador conservador Álvaro Gomes Hurtado havia denunciado essas comunidades no Congresso como ameaças à ordem nacional e o governo do então presidente Guillermo León Valencia decide agir. Em 27 de maio de 1964, o exército colombiano lança a chamada Operação Marquetalia, com milhares de soldados e apoio aéreo contra um grupo de apenas 48 combatentes. Marulanda e seus homens resistem ao ataque e depois escapam para as montanhas do Cauca. Longe de destruí-los, o bombardeio agora os transforma em um novo mito político para a esquerda colombiana. Em julho daquele ano, é realizada a primeira Conferência do Bloco Sul e em 1966, em sua segunda conferência, é nela que o grupo decide se autodenominar Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, também conhecidas como as FARC. Os dois fundadores oficiais das FARC são Marulanda, o camponês liberal que havia se levantado em armas durante a década da violência, e por outro lado, Luís Alberto Morantes, conhecido como Jacobo Arenas, o ideólogo comunista que conectava ideológica e logisticamente o grupo guerrilheiro ao Partido Comunista Colombiano. É nessa época que muitos de seus membros viajam para a União Soviética para se formar em guerra de guerrilhas e em doutrina marxista-leninista. Mas enquanto Marulanda se mantinha em posição de defesa no Tolima, a 600 quilômetros ao norte, nas montanhas de Santander, outro grupo pegava em armas, com uma gênese radicalmente diferente. Não vinham do campo, vinham das salas de aula universitárias de Bogotá e de Havana, onde o regime de Fidel Castro os havia treinado e financiado, como parte de um plano, o de expansão política do castrismo cubano. Fábio Vázquez Castaño, natural de Calarcá, em Quindío, filho de um pai assassinado durante a época da violência na Colômbia, tinha viajado para Cuba com uma bolsa de estudos e voltou convencido de que a Colômbia precisava de sua própria revolução socialista, castrista, guevarista. Com esse impulso, em 4 de julho de 1964, é fundado o Exército de Libertação Nacional, também conhecido como ELN. Com apenas 16 homens na localidade de La Fortuna, município de São Vicente de Chucurí, em Santander. 6 meses depois, em 7 de janeiro de 1965, o ELN
Se torna conhecido com a tomada do povoado de Simacota, uma ocupação armada do povoado, onde divulgam o chamado Manifesto de Simacota, um apelo aos colombianos para a luta revolucionária. Neste documento, eles assinam com o lema: nem um passo atrás, libertação ou morte. O ELN tem então uma característica que o distingue de todas as outras guerrilhas latino-americanas: a influência da chamada teologia da libertação. Aquela vertente do catolicismo, que renderia um documentário, tentava unir a doutrina cristã a ideologias marxistas, socialistas e outras. Em 1965 junta-se ao ELN o padre colombiano Camilo Torres, que vai morrer em combate apenas 4 meses depois, tornando-se imediatamente uma espécie de mártir para o ELN. Mas se as Farc são filhos do campo e o ELN das universidades, o M19 vai ser filho da cidade e do ativismo político, em um momento de grande indignação. O M19 nasce como resposta direta ao que muitos colombianos consideram ter sido uma fraude eleitoral escandalosa. As eleições presidenciais de 19 de abril de 1970, nas quais o general e ex-presidente Gustavo Rojas Pérez, com seu partido Aliança Nacional Popular, conhecido como ANAPO, parecia estar ganhando, segundo as transmissões de rádio daquela tarde. Até que, à meia-noite, o Ministério do Governo suspendeu a contagem e no dia seguinte apareceu como vencedor, contrariando a tendência do dia anterior, o candidato conservador Misael Pastrana Borrero. Em razão dessa suposta fraude, viriam dias de protestos e instabilidade, seguidos por um retorno à normalidade e o início do período presidencial de Misael Pastrana. Só 4 anos depois, e após o desaparecimento do general Rojas Pinilla como figura política, é que vai nascer, de fato, o movimento 19 de Abril, que vai receber esse nome justamente por causa da data da fraude contra Rojas Pinilla. Nas fileiras do partido ANAPO, que originalmente era definido como um partido nacionalista e de terceira via, havia facções de diversas tendências, direitistas, esquerdistas e de outros tipos, sendo a facção de esquerda aquela que vai ganhando cada vez mais espaço. E de onde vão sair os fundadores do M19, entre eles Jaime Bateman, Cayón, Luiz Oteros e Fuentes, e um jovem militante de 17 anos chamado Gustavo Petro. Em sua fundação, eles vão apostar em uma guerrilha urbana, simbólica e midiática, muito diferente do estilo das Farc e do ELN, que nessa época já vinham realizando atividades armadas de grande porte por toda a Colômbia. E sobre isso nós vamos nos aprofundar nisso no vídeo. Então, em meados dos anos 70 e no final dos anos 80, já haviam se formado os 3 grandes grupos guerrilheiros. Não só os mais famosos da Colômbia, mas talvez de toda a América Hispânica, e que vão causar alvoroço, polêmica e derramamento de sangue na história neogranadina. Já buscando iniciar de forma mais plena a atividade guerrilheira, as 3 guerrilhas precisam buscar financiamento, e suas fontes vão ser um dos capítulos mais sombrios do conflito colombiano. O sequestro será a primeira indústria da guerrilha na Colômbia. Empresários, fazendeiros, políticos, jornalistas e até turistas vão ser transformados em moeda de troca pela guerrilha. Particularmente as Farc, segundo organizações internacionais, vão ser o maior grupo sequestrador do planeta, com um total de 21.396 sequestros atribuídos a essa organização. Mas vai ser depois o narcotráfico que vai transformar a própria natureza do conflito. Embora o narcotráfico tenha iniciado na Colômbia nas décadas de 60 e 70 por colombianos e agentes norte-americanos, a guerrilha, por princípios políticos e ideológicos, rejeitou essa prática. O sequestro era, de certo modo, justificado pela luta de classes e pela apropriação ilegítima de riqueza. No entanto, já nos anos 80, nos territórios controlados principalmente pelas Farc e, em menor escala, pelo ELN, começam a proliferar os cultivos de coca e de cannabis. Os líderes guerrilheiros percebem o quão lucrativo é esse negócio, que inicialmente começa se aproximando ou extorquindo os narcotraficantes com o chamado imposto de gramagem. Mas logo eles acabam se tornando os próprios donos da operação, tanto de uma grande rede de produção quanto de distribuição de derivados da coca pelo mundo todo. Resultado dos conflitos e guerras dentro do âmbito do narcotráfico. Pelo lado das Farc, são atribuídas quase 97.000 mortes diretas e do ELN, mais de 17.000, além de disputas territoriais, confrontos e proliferação de campos minados por toda a Colômbia. Essas guerras também trouxeram o deslocamento e a morte de civis inocentes no conflito, o recrutamento forçado de crianças e adolescentes e o surgimento do que se chama. Foram chamadas de Autodefesas Unidas da Colômbia, ou, em termos mais simples, o fenômeno dos paramilitares, que merecem um vídeo à parte.
Por sua vez, embora o M-19 não tenha tido relação direta com o negócio dos entorpecentes, não vai estar isento de polêmicas. Sendo ajudado pela União Soviética e treinado pelo grupo guerrilheiro Tupamaro do Uruguai, liderado pelo futuro presidente Pepe Mujica. Em seus primórdios, o M-19 vai se caracterizar por, abre aspas, ações de impacto simbólico, como o roubo da espada de Simão Bolívar, na Quinta de Bolívar, em Bogotá, em janeiro de 1974, com a mensagem de, abre aspas, Bolívar, sua espada volta à luta. Também cometeram o roubo de mais de 5.000 armas do cantão norte do exército colombiano, através de um túnel em 1978, uma operação na qual o presidente Gustavo Petro teve participação direta. E também realizaram a tomada da Embaixada da República Dominicana em 1980, onde sequestraram 16 embaixadores, incluindo o embaixador dos Estados Unidos. Depois, na década de 80, o M-19 continua tendo relevância em fatos como o sequestro de Marta Ochoa, da família dos famosos irmãos Ochoa, sócios do cartel de Medellín, e o sequestro de Camila Mikkelsen, filha do banqueiro Jaime Mikkelsen. E atividades de agitação urbana em universidades e municípios que muitas vezes terminaram em cenários violentos, pois o M-19 e, entre eles, Gustavo Petro costumavam não só manejar e armazenar grande quantidade de armamento, mas também utilizavam os bairros populares das cidades como fortalezas para se proteger das batidas policiais. Fato pelo qual muitos colombianos humildes e inocentes ficaram presos em fogo cruzado e morreram nessas batidas. Como no bairro Bolívar 83, no município de Zipaquirá, fundado pelo próprio Petro, onde o M-19 atuava. Vale dizer que figuras como Pablo Escobar expressaram em várias ocasiões sua admiração pelo M-19 e suas convergências em temas como a rejeição à extradição de colombianos. Outro fato polêmico em torno do M-19 é que Iván Mario Ospina, o comandante supremo do M-19, recebeu refúgio direto de Pablo Escobar e apoio financeiro. De fato, várias versões atribuem a essa aliança de Escobar com o M-19 os acontecimentos da tomada do Palácio da Justiça, que vai acabar sendo o fato mais notório e violento do M-19, e do qual se acredita que os guerrilheiros receberam $2 milhões de Escobar para realizá-lo. Em 6 de novembro de 1985, 35 guerrilheiros do M-19 tomam o Palácio da Justiça de Bogotá, que era a sede da Suprema Corte, com o argumento de julgar o presidente da Colômbia, Betancourt, por descumprir os termos de um cessar-fogo recentemente assinado entre o governo e as guerrilhas. O exército colombiano responde com força. Um dos dias que a Colômbia nunca vai esquecer, com o uso de armamentos e explosivos de todo tipo, em meio a uma incerteza, a um vazio de poder. E os incêndios que destruíam o edifício deixam cerca de 100 de pessoas mortas, entre civis, guerrilheiros, militares e policiais. Eram dias traumáticos e difíceis para o imaginário republicano da Colômbia. Voltando a essa história e à história das guerrilhas, das Farc e de parte do ELN. Em 1985 assinam com o governo de Belisário Betancourt um acordo de paz que incluía a criação de um partido político para que os guerrilheiros pudessem fazer política de maneira legal e institucional, que seria chamado de União Patriótica. No entanto, durante os anos seguintes, aproximadamente 5.000 membros da esquerda, entre dirigentes, candidatos, vereadores, deputados e simpatizantes da União Patriótica, serão assassinados por narcotraficantes, paramilitares e agentes do Estado, entre eles Manuel Cepeda Vargas, que é o pai do atual candidato presidencial, Iván Cepeda. E em resposta a isso, as Farc e o ELN vão abandonar o processo de paz e vão intensificar o conflito armado na Colômbia. No entanto, pouco depois, em 1990, após intensas negociações, o M-19 vai se tornar o primeiro grupo guerrilheiro hispano-americano a se desmobilizar após a assinatura do acordo de paz com o M-19 e os outros grupos armados minoritários. Ainda assim, semanas depois de entregar as armas, o principal líder e candidato presidencial do M-19, Carlos Pizarro León Gómez, é assassinado. E apesar desse evento traumático, a organização M-19 mantém seu compromisso de abandonar as armas em troca da anistia recebida. E passam a se transformar no partido político Aliança Democrática M-19 com um importante apoio popular urbano. Essa nova força política vai conseguir uma representação histórica na Assembleia Nacional Constituinte de 1991, onde Antônio Navarro Boff será o co-presidente da redação da nova Constituição Política da Colômbia. No início do século XXI, embora o M-19 tivesse se desmobilizado, as Farc e o ELN continuavam mais ativos do que nunca. A primeira década do século XXI foi a mais difícil militarmente para as guerrilhas, especialmente para as Farc.
Os 2 mandatos presidenciais de Álvaro Uribe serão definidos por sua política de segurança democrática. Uma ofensiva militar contra as Farc, apoiada pela inteligência dos Estados Unidos, de Israel e da Inglaterra, que vai se traduzir em múltiplos golpes sobre a cúpula guerrilheira. Líderes do secretariado como Raul Reis, Mono Jojoy e Ivan Rios serão abatidos, e o número de combatentes vai cair de quase 20 mil para menos de 8 mil, enfraquecidas militarmente, mas não derrotadas. As Farc vão aceitar em 2012 sentar para negociar com o governo do presidente Juan Manuel Santos, uma negociação que acontece em Havana. 4 anos de negociações vão culminar em 26 de setembro de 2016 com a assinatura do chamado Acordo de Paz em Cartagena, diante de líderes de todo o mundo. No entanto, no plebiscito realizado em 2 de outubro, a população colombiana rejeita o acordo, por considerá-lo mais um acordo de impunidade. Com o acordo modificado e referendado pelo Congresso, ele entra em vigor em 27 de junho de 2017. E as Farc vão entregar formalmente suas armas à Organização das Nações Unidas. Mas essa nova paz tem sido frágil desde o início. Por sua vez, o Estado colombiano descumpriu alguns compromissos fundamentais, como a substituição dos cultivos ilícitos e as garantias de segurança para os ex-combatentes. E a reforma agrária, que estava no coração do tratado. Pelo menos 500 líderes civis ou ex-combatentes das Farc foram assassinados entre a assinatura do acordo e o ano de 2019. O resultado vai ser, como em 1985, uma fratura inevitável. Um setor dos 6 ex-comandantes das Farc, liderado por Iván Márquez, um dos principais negociadores de Havana, anuncia em 2019 o retorno à luta armada e funda a chamada Segunda Marquetalia. Esse novo grupo vai operar até hoje, principalmente em áreas de fronteira com a Venezuela, território onde se relata que até 2026 atuava com aprovação tácita e financiamento do governo venezuelano. Ao mesmo tempo, o chamado Estado-Maior Central, um grupo de dissidentes das Farc, que não aceitou o acordo de paz, opera com cerca de 2.000 combatentes em territórios produtores de coca no sul do país. O ELN, por sua vez, nunca assinou um acordo de paz e continua em luta armada até hoje. Não só isso, como também é atualmente a guerrilha ativa mais antiga do planeta. Por sua vez, chega à presidência da Colômbia um ex-guerrilheiro, Gustavo Petro, antigo militante do M-19, com uma política chamada de paz total, que busca negociar simultaneamente com o ELN, a Segunda Marquetalia, o Estado-Maior Central das Farc e outros grupos armados. Hoje em dia, em 2026, os diálogos avançaram, mas principalmente retrocederam, segundo os próprios oficiais, sem chegar a resultados definitivos e colocando em dúvida o futuro do conflito armado na Colômbia. No ano de 2026, registra-se que a Colômbia continua tendo a mesma quantidade de integrantes em grupos armados irregulares que tinha em 2011, justamente quando começava o processo de paz com as Farc, mas com uma diferença crucial. O conflito mudou muito em relação ao que era antes. Hoje trata-se de um ecossistema armado muito mais fragmentado, diversificado e adaptado às economias irregulares que o sustentam, onde a lógica é muito menos ideológica e política, e mais de controle territorial e de negócios. São esses grupos que controlam parte dos territórios da coca, da mineração ilegal e dos corredores estratégicos. O ano de 2025, segundo algumas organizações internacionais, foi um dos piores em matéria humanitária da última década. E o período eleitoral de 2026 foi marcado pelo assassinato do congressista e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay. Os grupos armados não pararam de crescer durante o governo de Petro, aproveitando as supostas negociações para consolidar seu poder. Nas regiões com maior presença de cultivos ilícitos, o conflito que será herdado agora é um conflito mais disperso e, portanto, mais difícil de negociar do que o cenário que existia há algumas décadas atrás. Um conflito que tem, sem dúvida alguma, como principal vítima a população colombiana. Aos mais de 1 milhão de colombianos mortos diretamente por essa guerra e aos 10,2 milhões de deslocados na longa e sangrenta história do conflito armado colombiano. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio. Deixe seu comentário, curta, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus conhecidos e ative o sininho para receber notificações. Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.